Olá a todos, espero que estejam bem. Professor Celso novamente falando com vocês, né? Hoje um vídeo opinião. Agradeço mais uma vez aí a sua atenção, agradeço a sua inscrição. Caso você não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição. Tá? Peço desculpas, estou meio doente, vamos dizer assim, acho que eu tomei uma chuva aí de moto e acabei ficando meio gripado. Mas vamos aí, vida que segue, né? Eu estou tentando, né, manter uma certa frequência nos vídeos, porém, como eu trabalho em duas escolas, isso acaba não permitindo que eu consiga esse tempo livre. Mas, né, até aí, tudo bem, né? Ainda não é uma fonte de renda o YouTube, talvez nem seja, né? Mas mesmo assim eu agradeço pelos mais de 1.160 inscritos do canal. E, né, caso você aí não seja inscrito, por favor, considere fazer a sua inscrição, vou ficar extremamente honrado com isso, tá? Curta aí, compartilhe e comente, sempre com educação, porque é assim que a democracia funciona, tá bom? Hoje, vídeo opinião, simplesinho, tá? Eu não sou de aproveitar o hype das coisas, né? Por inúmeros motivos, mas eu fiquei extremamente preocupado e é uma dúvida que eu queria lançar para vocês que estão aqui conversando comigo, para que vocês possam responder aí, né, nos comentários. Por que que muitos de nós ovacionamos, né, ou seja, idolatramos, fazemos tudo o que é possível por subcelebridades, né? E algumas dessas subcelebridades, elas têm a façanha, a gente pode dizer assim, de atrapalhar a vida de algumas pessoas só porque é uma subcelebridade. Se uma celebridade fazendo isso com alguém já é complicado, imagine uma subcelebridade. Aí vem aquela ideia da carteirada, né? O famoso com quem você acha que está falando. Isso a gente ouve várias vezes durante a nossa vida e eu já escutei muitas e talvez eu escute tantas outras, né? Porque faz parte do processo de seres humanos, tá? Eu só vou pedir desculpas com relação ao som externo, porque querendo ou não, hoje é um sábado, né? 7 de junho de 2025. Eu estou aqui na sala da minha casa e ainda não é um estúdio, né? Então não tem um isolamento de som aí apropriado, mas o nosso bate-papo aqui vai ser simples. Por que eu estou falando isso, né? Porque eu não pego hype justamente, como eu falei, por vários motivos, mas me causou preocupação quando eu percebi que um pai de família, né, e aí independente do que ele faz na vida ou deixa de fazer, mas se ele está trabalhando, ele está sustentando a casa dele, tentando pagar os impostos, tentando pagar as suas contas, ele é demitido porque uma subcelebridade resolveu expor um mau atendimento que, segundo muitos contam aí, né, eu ainda não posso afirmar, mas um mau atendimento que a princípio não ocorreu, né? Aconteceu aí no sul do país, né? E imagine, né, as pessoas ovacionam jogadores de futebol, as pessoas ovacionam cantores, né, de qualquer estilo musical, religiosos que são cantores, atores, né, de TV, atores de novela, atrizes, como por exemplo mesmo, né, o show da Lady Gaga aí, que tinha gente desesperada perto ali do hotel Copacabana Palace, onde ela estava hospedada, para fazer um show que custou muito caro para a prefeitura do Rio de Janeiro, né? Porque o show era de graça até a página 2, né? Porque segundo aí a ótica capitalista não existe almoço grátis, tá? Só um minutinho. Peço desculpas aí por conta da minha gripe, tá? Mas então vamos lá. Então essa ideia de algumas pessoas acharem que só porque ele é um jogador de futebol ele pode cometer crimes, porque ele é um cantor ele pode ofender as pessoas, porque ele é um ator ele pode falar o que bem entende, né? Tivemos aí um caso agora recente de uma atriz que vai ter que pagar 560 mil reais por conta de um processo trabalhista movido pela ex-funcionária dela que trabalhava na residência, com relação à ausência de pagamento de hora extra, adicional noturno, insalubridade e coisa que o valha. E o mais engraçado é que a gente vê na internet pessoas defendendo essas pessoas, né? Aparece aí um sujeito ou outro em algum comentário, em alguma live, em algum vídeo, ou seja lá o que for, e começam a falar que essa pessoa está sendo perseguida, ela está sendo mal interpretada. Eu não consigo entender má interpretação em alguém que faz o outro perder o emprego. Eu realmente não consigo. Ou no caso, né, de um parlamentar que depois de ser condenado por um crime, ele resolve fugir do país, né? Então, é muito engraçado. Quer dizer,
Esse parlamentar nunca se preocupou com o país. Que se foge do país, né, nunca está preocupado. E não adianta alegar perseguição política, porque não é, cometeu um crime. Isso já está ali transitado e julgado, se me falha a memória. Né? A condenação, o Supremo Tribunal Federal manteve. Mas eu não vou discutir questão de política agora. Eu quero conversar com vocês e eu quero a ajuda de vocês para que a gente possa entender por que nós ovacionamos subcelebridades que dão carteirada e que se mostram profundamente estúpidas com relação à vida do outro, né? Prega-se tanto a empatia, fala-se tanto do respeito ao próximo, né? A pessoa cobra 120 mil reais para cantar numa igreja, cantar numa praça, e são 120 mil reais que vai sair do bolso de alguém, e na maioria das vezes sai do bolso da pessoa que vai querer assistir esse show. E tá tudo bem assistir um show, eu não vejo nenhum problema a gente assistir um show, tá? O cantor, né, o jogador de futebol, né, no caso de uma partida de futebol, uma partida de basquete, de vôlei, a gente paga ingresso para assistir o time pelo qual a gente torce, ou pelo menos quer ver o atleta ali em toda a sua performance. Mas isso acaba não acontecendo, né? Porque esses atletas, esses cantores, esses atores, eles passam a ser muito mais conhecidos pela ausência de, digamos assim, de caráter, dependendo da situação, e tem gente que acha que tá tudo certo, que tá tudo bem, né? Como eu falei tempos atrás aí para vocês, né? Parece que a ignorância é uma bênção. E a estupidez humana parece que está se tornando uma coisa muito corriqueira. Isso é muito preocupante quando a gente pensa que a internet está sendo responsável por isso, quando a função da internet. Desculpa, gente, eu precisei fazer um corte porque a minha cachorrinha comunista estava latindo ali desesperadamente. Provavelmente deve ser algum gato, alguma coisa, um carteiro, seja lá o que for. A minha cachorrinha, ela é muito brava, não sei porquê. Então, como tá falando, né? A internet, ela tem uma função muito ótima das nossas vidas. Né? Com o advento dela, a velocidade da informação atingiu níveis altíssimos, o que garante que muitas pessoas possam usufruir dessas informações e alguns possam, sei lá, fazer coisas que não seriam muito legais, né? Não seriam muito legais, que eu digo, de legislação, tá? Perante a lei. E a gente sabe que a internet, infelizmente, tem dessas coisas. E nós vemos, né, muitos discursos de ódio passando na internet. Nós vemos aí casos dos mais variados de gente falando mal do outro pela cor da pele, pela religião, ou pela orientação sexual, coisa que valha. E, infelizmente, isso acaba fazendo parte de um processo de autodestruição da sociedade, tá? Pode parecer estranho quando um ser humano comum, né, assim como eu, ou como qualquer outra pessoa, que utiliza a internet, que, né, por exemplo, agora mesmo, esse nosso bate-papo só está acontecendo graças à internet, né? O meu computador ligado na internet, uma câmera, o som, o aplicativo, tudo isso. E pessoas se utilizam dessas mesmas coisas para fazer apologia ao ressurgimento de partidos que só queriam, né, o cancelamento de CPF de outras pessoas só porque eles julgavam ser diferente deles. E essas pessoas acabam se tornando subcelebridades. E essas pessoas ficam dando carteirada, e essas pessoas são extremamente estúpidas, tá? E eu não sei se eu estou exagerando muito nisso, mas é porque é perceptível esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu, né, que agora faço vídeos para o YouTube, eu acabo deixando o algoritmo do YouTube muito louco, porque eu vejo de tudo um pouco que existe no YouTube para poder, sei lá, me divertir. Achei legal, eu vejo tanto corrida de moto como receita de bolo. Então, sabe, tem gente que faz de tudo um pouco na internet, né? No meu caso, no YouTube. Eu utilizo a internet no meu trabalho e por aí vai. Só que existem pessoas que estão se utilizando da internet e pela fama de serem subcelebridades para achar que estão acima da lei, que estão acima do bem e do mal, né? E o que é pior, né? Um pai de família perdeu o emprego, né? Pessoas têm seu CPF cancelado por conta de gente assim, pessoas são humilhadas, são perseguidas por conta da cor da pele e tudo mais, e essas pessoas simplesmente acham que está tudo bem, que eles estão acima do bem e do mal, porque tem gente para bater palma para eles, né? Eu falo para os meus alunos na aula de história que, infelizmente, o Brasil tem uma carência enorme de heróis. Nós não temos heróis, tá? Eu posso dar como exemplo muito simples, quando a República foi proclamada em 1889,
tentando achar um herói nacional, e não tinha ninguém. Dom Pedro I não era porque era português, Dom Pedro II não podia porque acabou de ser mandado embora do Brasil. Então foram achar um cara que ninguém sabia o rosto dele, né, mas ele havia participado da Conjuração Mineira, né, da Inconfidência Mineira, que era o Tiradentes, porque era um militar também. E aí mandaram fazer um quadro dele e ele estava parecendo Jesus Cristo. Né? Depois aí vocês podem procurar nesse quadro aí que o Tiradentes está parecendo Jesus. Então ali tem falhas grotescas de história, né? Primeiro porque presos tinham a barba e o cabelo raspado, e outra, não tinha como ele parecer Jesus, porque ninguém sabia a cara dele também. Mas precisavam fazer um herói. E hoje em dia a gente percebe que a sociedade, ela cria heróis muito rápido. Ela acha que a pessoa, só porque ela ali disse algo que lacrou, ela passa a ser uma espécie de herói, né? A voz do povo, ou a voz dos desvalidos. E muitos políticos se aproveitam disso, muitas celebridades se aproveitam disso, né? Muitos famosos se aproveitam disso. Né? E aí que vem aquela ideia da diferença entre fama e sucesso. Né? O Andy Warhol, né? Um artista plástico que viveu nos Estados Unidos, ele disse certa vez, né, que todo mundo um dia teria 15 minutos de fama. Né? E parece que realmente a profecia se cumpriu. Então nós temos muitos famosinhos de internet, né? Famosinhos de rede social, famosinhos aí de qualquer coisa, mas se a gente vai pensar se eles são pessoas de sucesso, fica essa dúvida. Então só esse bate-papo rápido para vocês, né? Eu fiquei chateado com o que aconteceu com o rapaz lá que perdeu o emprego, do mesmo jeito que eu fico chateado com o fato de que existem pessoas que ficam falando que essas subcelebridades têm que ser protegidas. Ela já tem dinheiro, ela já tem patrocínio, ela já tem publi, ela já tem tudo. Ela tem até os cupinchas dele, não sei como é que fala isso, né? Tem lá o séquito, vamos dizer assim, né? Aquele que o segue de forma cega e burra, tentando defender o seu ator, o seu jogador, o seu artista, o seu cantor, com unhas e dentes. Né? É estranho isso aí, né? Então, eu só queria deixar esse pensamento com vocês. Eu peço desculpas, tá? Eu tô meio doente mesmo, mas eu precisava colocar um vídeo aí para vocês para trocar ideia, porque isso também me deixou incomodado. Aí eu gostaria de compartilhar isso com vocês, gostaria que vocês compartilhassem comigo aí nos comentários, né? Por que muitos de nós ovacionam subcelebridades? Peço desculpas novamente, minha cachorra comunista tá latindo pra caramba hoje, não sei o que aconteceu, vocês vão descobrir depois, tá? Fome não é, porque eu já dei ração. Tá bom, gente? Então, fica à vontade aí para responder nos comentários, né? Por que muitos de nós ovacionam subcelebridades? Por que muitos de nós recebemos carteirada, né? E por que existe tanta estupidez vindo dessas pessoas, tá bom? Agradeço mais uma vez a sua atenção, peço desculpas novamente aí pelo meu estado de saúde, dá para perceber que eu estou meio adiantado, mas esse é um detalhe, qualquer remedinho aí cura, tá? Não é uma gripezinha, tá? É uma gripe, não é um resfriadinho, mas eu espero que você curta o vídeo, compartilhe, comente, fique à vontade no campo de comentários, sempre com respeito, que é assim que a democracia funciona. E eu vou voltar também com os vídeos de história, tá? E de sociologia. Vou tentar fazer como eu disse, vou tentar fazer alguns vídeos hoje, essa semana também, e aí eu vou lançando para vocês não perderem conteúdo também, tá bom, galera? Mais uma vez agradeço, tudo de bom para vocês, a gente se vê numa próxima, um abraço aí para todos.